Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! Qual tipo de caso ou caso é mais interessante para você? Assim, eu ia usar a palavra que mais te impactou, mas aí me corrija se eu estiver errado. Assim, até que ponto você deixa, né, também um caso te impactar, assim, né? Mas assim, o que mais te intriga? Olha, é interessante. Eu tenho uma capacidade muito grande de me distanciar dessa situação. As pessoas sempre me perguntam, qual foi o caso mais assim horrível que você viu ou que você ficou? Nenhum. Porque eu sempre vejo muito tecnicamente as coisas, né? Mas assim, crimes que envolvem família é algo que eu tenho interesse de entender, né? O que está por trás? É um histórico, né? Principalmente filhos que matam, sabe? Toda a família. É interessante. Eu gosto muito, sempre tive muita ligação com a esquizofrenia, porque meu pai era esquizofrênico e eu sou da área, então isso sempre me intrigou bastante e durante, né, foram 60 anos de convivência, né, eu estudei e sempre fiquei me aprofundando nisso. A esquizofrenia é algo assim que me chama atenção e que eu gosto e que eu quero entender. E é super complexo, né? É difícil da gente. Mesmo. E os psicopatas, né? Esses que são já fora da curva totalmente, né? O que leva o indivíduo a esse prazer em matar, né? Se satisfazer matando e torturando o outro, né? São questões assim. Mas, assim, de um modo geral, o crime em si, fazer o exame, não ter contato com essas pessoas, tranquilo. Sabe? Claro que assim, o que alterou muito a minha rotina foi o caso Isabela. Aí não tem como, porque a mídia, né, tomou conhecimento, isso, sabe, tomou uma proporção que eu nunca vi. Esses casos, quem trabalha em crimes contra a pessoa, é muito comum, uma hora ou outra, bater com um caso desse, que todo mundo, de repercussão, tal. A gente está até acostumado, os peritos ali, participar de julgamento, participar de audiência, isso é comum para o perito que trabalha nessa área. Mas o caso Isabela, eu acho que excedeu toda e qualquer expectativa. Né? Teve porque teve um interesse da mídia impressionante. Você lembra do caso Isabela? Sim. Daquele da menina, né? Dos pais. Então, eu estava de férias era só o que passava na TV. Pois então. Né? Eu não tinha vivenciado aquilo e eu acho que não aconteceu até hoje outro caso como aquele. Tem lá um caso conhecido, mas não naquela proporção. Né? E o interesse da mídia. Esse foi uma coisa diferente, porque você se sente pressionado. Sou funcionária pública, todo mundo querendo saber, não é, cadê o resultado? A gente tem que ter um tempo para fazer isso. Você estava na investigação? Sim, eu fiz o caso. Sim. Sou responsável pelo caso, pelos laudos, no julgamento, etc. O que acontece? Aí o governador fala, tem que sair esse resultado. Vai para cima do secretário de segurança. O secretário de segurança vai para cima do superintendente. O superintendente vem em cima do diretor do núcleo. E o diretor vem em cima de mim, né? Como é que sai o laudo? Como é que não sei o quê? Quer dizer, fora essa pressão e essa exposição, eu falei, gente, então você fica preocupado. Eu estou aqui elaborando o laudo, eu não posso nem errar. Porque isso aqui vai aparecer no Jornal Nacional, eu lembro bem disso. Vai aparecer lá, vai aparecer o laudo. Se eu escrever uma palavra errada ali, todo mundo vai ver. Não, até essas coisas você começa a pensar. Aí, olha, a hora que sair esse laudo, o perito não é o responsável por colocar ninguém na cadeia. Entendeu? Ele faz o trabalho técnico, quem vai definir isso aí são os jurados, porque isso foi para julgamento, né? E quem vai fazer o debate é o promotor e o defensor. Só que uma prova técnica, ela tem um peso maior, embora nenhuma das provas tenha, né, uma prevalência, tanto faz. O perito trabalha com hipótese, então você faz hipótese das coisas que podem ter acontecido ou você só põe fato? Fato. O perito não pode... Eu trabalho com hipótese, porque o indivíduo que trabalha com crimes contra a pessoa, ele tem 3 possibilidades, sempre, quando eu chego no local. É um suicídio, é um homicídio ou é um acidente. E, eventualmente, uma morte natural. Às vezes a gente pega, porque morreu em casa, o delegado fica com receio, chama a perícia. Mas são essas 3, que é a causa jurídica da morte. O perito ele se reporta a isso. Qual foi a causa jurídica da morte? Aqui foi um acidente, foi um homicídio ou foi um suicídio? Sempre assim.
Independente do que o delegado colocar na requisição. O delegado põe lá, local de suicídio. Eu posso chegar lá e falar, isso aqui não tem nada de suicídio. Mas eu vou fundamentar a minha hipótese, vou chegar à conclusão com elementos materiais. Eu não posso colocar ali o que eu acho, o que eu senti. Eu sonhei à noite, lá na minha primeira impressão. Não. Então, eu vou trabalhar com mancha de sangue, que é física, com vestígios que eu pego com comparação, para elaborar, para chegar no autor e estabelecer a dinâmica do que aconteceu, onde começou, como se desenvolveu e quando terminou. É isso o trabalho do perito, né? É desvendar um crime. O trabalho de desvendar é esse, oferecer a autoria. Olha, foi o João. E como é que aconteceu? Iniciou no carro, entrou aqui, ela estava sendo transportada, porque a altura do sangue não é condizente com ela em pé, ela tem que ser carregada. Aqui ela foi jogada no chão, mas por quê? Porque as gotas de sangue são condizentes com ela sentada. Porque a característica, a morfologia da mancha de sangue, ela me diz a altura que ela foi projetada, o ângulo incidente, a velocidade. Que foda. Então, você vê, é puramente matéria. Eu posso ter, claro, nós somos seres humanos. Você chega no local e até com experiência você fala, isso aqui não é isso que aconteceu aqui. Como foi o caso da Isabela? Foi um roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, um latrocínio. Então, quer dizer que essa era a história. Nós recebemos a requisição, assim, um local de roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte? Tá. Então, quer dizer que um cara entra para roubar e joga a menina da janela? Já é uma situação sui generis. Mas, né, como a gente... então já começa daí, porque a gente tem já uma ideia de modus operandi. Qual é o modus operandi de quem pretende roubar, assaltar um condomínio? Tem formas de chegar. O cara chega com um morador, ou chega 4, 5 fortemente armados, rende o porteiro e entra. Né? Agora, mas de onde veio esse cara? Então nós começamos a olhar primeiro as entradas. Tá, esse prédio é vulnerável? Onde que está a vulnerabilidade desse prédio para alguém entrar? Ele escalou o muro? Vamos ver, tem vestígio? Não. Você começou por aí? Sim. Tá. Tem rompimento de obstáculo? Cortou, quebrou a fechadura, cortou a cerca sensorial. A gente fica procurando. Nada. O porteiro é na frente do portão. A garagem é do lado da corregedoria da PM. Você tem que examinar tudo isso. A porta do apartamento tem vestígios de violência? Foi forçado? Nada. A chave estava na porta. Então, não tem nada disso. Agora, a menina... Aí você começa a olhar a mancha de sangue que existia no apartamento. Poxa, já deu para perceber que essa menina entrou ferida e carregada. Porque ela tinha lá, sei lá, 1 metro e... Não me lembro. 1,25 m. E a mancha de sangue tinha a característica de ter sido produzida a 1,40 m. 1,30 m e pouco. Como? Andando, não. E se ela tem 1,25 m, pelo ferimento que ela tem, que sangrou, que era só um ferimento, ela devia estar com a cabeça abaixada. Porque se eu ando retinho, você tem que imaginar, o sangue escorre, ele vai o quê? Escorrer pelo seu rosto e vai ser absorvido pela roupa. E lá eram gotas quase a 90 graus. Redondinha, redondinha. Então, ela estava gotejando do ponto hemorrágico livre. Não estava escorrendo de nenhum outro lugar. Agora, se ela estava andando, ela tinha que ter característica de uma altura menor ainda. Né? Então, não é. Nem a madrasta teria condição de carregar a menina naquela altura. Primeiro, porque ela era uma menina grande e pesada. Tinha que ser o pai. Você já vai chegando. Tá bom, ela entrou ferida. Então, onde ela foi ferida? E aí vai, elevador, todos os andares, você vai pesquisar. Com reagente, com mesmo exame visual, reagente para mancha latente de sangue. Vai. 2 pavimentos de garagem. Até que chegamos nos veículos. Tinham 2 lá, eles tinham 2 veículos. Fizemos exame em um, nada. No outro, nós achamos sangue. Um foi parcialmente removido, os outros nem tinham sido limpos, mas estava naquele forro, naquele carpete, né, do assoalho do veículo. E aí tudo indica que começou lá. Entendeu? Aí esse ferimento foi tamponado, chegou na porta do apartamento,
não sei por quê, aquilo que estava tamponando o ferimento foi retirado. Entendeu? Então você percebe toda assim, a mancha de sangue todinha, todas as gotas com as mesmas características, elas entram, né, começa na porta, vai até o sofá. No sofá, várias outras gotas indicando, já de forma diferente, que essa menina ficou ali, não sei quanto tempo, sentada. As gotas eram todas condizentes com aquela altura, tal, e o que estava na roupa dela também. Houve o exame, eu fiz o exame das manchas de sangue nas vestes dela. Entendeu? Dali, ela foi novamente carregada. Aí nós temos gotas novamente em cima da cama até o parapeito da janela. Foi a última gota de sangue que saiu dela. Lá embaixo ela não... Você vê? Aí pesquisa a fralda também, que foi encontrada, que aí fechou, porque esse ferimento foi tamponado. Tamponado pelo quê? Pode ser por qualquer coisa. A fralda que estava no balde, com mancha de sangue. E a mancha, né, o desenho da mancha era característico. Quando você dobra em 4, porque gotejou num lugar, manchou num lugar, é que naquele lugar foi passando pelas outras dobras. Então, tudo isso a gente tem que ver. Não pode ser, eu acho, eu imaginei, eu tenho para mim que é assim pela minha experiência. Não, você tem que basear em elementos materiais. E aí fechou com a camiseta, né? Com as roupas dele, né? Que foram entregues. A camiseta dele, que indicou que foi ele que defenestrou a menina. E a marca da tela ficou toda na roupa dele. Aí fiz testes, experimentos para ver que jeito que ele poderia ter segurado essa menina e tal. E aí os vestígios também de remoção de sujidade da mão dela na parede. Você vê, são todos elementos que levaram a gente a estabelecer uma dinâmica. Tem local que não tem isso. Tem local que todo mundo invade, o pessoal anda, retira a arma. Quer dizer, para o perito, um papel de bala pode ser importante. Então, a questão da preservação também é importante. A gente não tem uma cultura... Melhorou, tá? Mas basta ter um caso de repercussão.